Alô, tudo bem? Responde rápido. O que tem de igual entre um avião, um carro, um barco, um médico, um foguete? Na sua vida, quando você anda, quando você come, o que tem de igual em tudo isso? Sabe a resposta? Bom, então eu vou te dar a resposta e eu vou te dar a resposta também de por que acontecem os acidentes. Então, primeira coisa, o que tem de igual entre um avião, um helicóptero, um carro, um navio, um barco, um alimento que você come? O que tem de igual em tudo isso se chama tecnologia. Os seres humanos são os únicos animais que são capazes de criar tecnologia. O que é tecnologia? É criar ferramentas, criar maneiras dele fazer coisas ou com menos esforço ou coisas que ele quer fazer, e para isso ele precisa de uma máquina, de uma ferramenta. E a gente já faz isso desde o início da humanidade. Mas qual é a diferença de hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia aplicada que é chamada de engenharia. O que é engenharia? É um engenho, é você criar uma coisa que a gente chama de uma tractana. O que é uma tractana? É um negócio que voa. Então, o que voa, por exemplo, é avião, helicóptero, uma aeronave. E o responsável por isso é um engenheiro, na verdade é um conjunto de engenheiros. E um carro? Um carro é um conjunto de engenheiros que faz um carro. E um barco, um navio, também é um conjunto de engenheiros, embora o conhecimento, eu sei disso, ele ajuda bastante, mas no mínimo você vai ter que ter um motor e um sistema lá nos barcos à vela que dependem de cálculos de engenharia, então não tem como sair fora. E o médico? O médico ele faz o quê? Ele vai usar equipamentos, e esses equipamentos são equipamentos feitos por engenheiros, é engenharia pura. Ah, mas o meu médico não entende nada de engenharia, mas ele já deve ter mandado você fazer algum exame. Então veja, esse exame que você fez de sangue, ele é engenharia pura. Então nós, hoje em dia, nós somos seres que dependemos de duas coisas. Primeiro, da engenharia, do desenvolvimento tecnológico, porque tudo que está à nossa volta é engenharia, é tecnologia pura. E a segunda coisa que a gente depende é de energia, porque para tudo isso andar, a gente precisa de energia, a não ser nos barcos à vela, que depende da energia do vento, o resto a gente depende de energia. E eu fico muito tranquilo, por quê? Porque eu, primeiro, sou engenheiro, na verdade eu sou até mais do que isso, porque eu sou professor de engenheiro, porque eu tirei doutorado e sou cientista, portanto, aposentado, e também minha especialidade é energia, meu doutorado em energia. Então vamos lá, quando um carro para de funcionar? O carro para de funcionar quando ele quebra ou quando falta gasolina. Por que um carro quebra? Ele quebra porque é uma fatalidade. Então agora nós vamos entrar no tema aqui do vídeo. Será que as coisas quebram por conta de fatalidade? É alguma coisa que vem do além? É espiritual? Será que é algum trabalho que fizeram espiritual? Será que é alguma coisa que vem de outro plano que não do físico? A engenharia sofre alguma coisa que ela desconheça? Impossível. Na engenharia a gente conhece tudo de engenharia. Ainda temos muito a descobrir, mas a gente já sabe o suficiente para fazer avião voar, carro andar, barco navegar, médico fazer cirurgia. A gente consegue fazer um monte de coisas, exames de sangue. Então, a engenharia que está presente em tudo, ela é imune a qualquer outra coisa. Só a engenharia é capaz de fazer tudo que está em volta de você. Você deve estar numa casa. Bom, esta casa ou ela foi um apartamento, um condomínio,
ou isso que você mora, casa, apartamento, pouco importa, foi feito por um engenheiro, ou teve uma planta assinada por um engenheiro, ou então corre para regularizar a sua situação porque você está irregular. Então, desde o momento que a gente vai precisar viver, desde o momento que a gente nasce num ambiente que foi desenhado por um engenheiro. Então, um carro, quando ele para de funcionar, ou deu problema de engenharia no carro, ou deu problema de faltar combustível. É só assim que o carro deixa de funcionar. Legal. Então, o que acontece quando há um acidente? É uma fatalidade? Quer dizer, olha, aconteceu porque tinha que acontecer. Então, eu gostei muito de um participante aqui do nosso canal que falou assim: arroz não queima, leite não derrama e avião não cai. Ou seja, tem sempre um ser humano que é responsável para tomar as decisões. Então eu te entrego uma coisa maravilhosa, por exemplo, que é um fogão. Você sabe fazer um fogão? Se eu te der 2 palitos aí, você sabe fazer um fogão? Não, né? Bom, eu sei porque é da minha área, eu sou engenheiro mecânico. Mas existe uma engenharia num fogão, e se o fogão está lá, é engenharia pura, tem o combustível para ele fazer funcionar. Normalmente é o gás, mas pode ser eletricidade. E você deixa o arroz queimar, é uma fatalidade. O leite derrama, é uma fatalidade ou é um erro? Um ser humano que errou. Então veja, a lógica é que não existe fatalidade. Não existe fatalidade como um meio de vida. Não existe fatalidade para tudo. Tudo é fatalidade. Não. As coisas acontecem, assim como o arroz queima e o leite cai, porque houve um erro. Então, este é o erro. Esta que é a fonte da coisa. É isto que a gente tem que combater. Então, este erro, normalmente, é o quê? Um erro de engenharia? O fogão veio errado? Não, né? Faz tempo que você está usando o fogão e ele sempre funcionou. O arroz queimou? Por quê? Porque fizeram um trabalho espiritual contra você? Não, né? Foi o responsável pelo arroz que deixou o arroz queimar. Foi o responsável pelo avião que fez o avião cair. Então, todos esses acidentes que existem, eles são, na verdade, erros. E esses erros, eles acontecem por quê? Primeiro, antes desse erro, teve um desvio. É isso que a gente coloca como conhecimento aqui nesse canal. Esse canal é um canal de conhecimento, caso você não esteja sabendo. Então aqui a gente não faz alarde de sensacionalismo. Se teve um erro, é porque antes desse erro teve pelo menos 10 vezes desvios. Por exemplo, se um carro quebra, é porque no mínimo ele foi mal consertado. Então se ele foi mal consertado, usaram uma peça errada, então já houve uma causa do carro quebrar. Então o carro não quebra como uma fatalidade, houve um erro, temos que ver o erro. Outra coisa, se o carro deixa de funcionar, ele para, porque faltou combustível, outra área minha de conhecimento, né, que é a energia, então é porque alguém deixou de abastecer. Então as coisas não são fatalidade. Vamos eliminar a fatalidade e trabalho espiritual. Isso vai ficar em outro plano. Isso fica no plano espiritual, que é outro plano que não é o plano da engenharia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a parte material. A parte material é tecnologia e engenharia. Então, por que os erros acontecem? E como que a gente faz para que esses erros parem de acontecer? Primeira coisa, que tem gente aqui no canal que fala assim, tem que prender, tem que bater, tem que pôr na... Enfim, gente, o problema de engenharia, vamos pegar o exemplo do carro. Se um carro para, adianta eu prender o motorista? São duas coisas completamente diferentes. Então, assim como tem a atividade espiritual que é feita num determinado local,
Existe uma atividade policial que é feita em outro local. Se o carro parou, é porque faltou engenharia. Engenharia em alguma peça. Engenharia porque alguém engenheirou errado. Não no projeto de engenharia. O projeto saiu perfeito, mas faltou manutenção. Ou seja, faltou deixar a engenharia inicial, que é o projeto, na sua forma inicial. O carro desgasta, o avião desgasta, todas as peças desgastam, o elevador desgasta, tudo desgasta. Então a gente tem que fazer o quê? Usar a engenharia de manutenção para voltar aquele equipamento, aquela nave, ao estado inicial. Então, se alguma coisa acontece de errado, se existe uma falta de manutenção, bom, quem que fez a manutenção? Então é sempre um ser humano. Adianta prender? Você imaginou se a gente punir todo ser humano que cometeu um erro? Eu acho que quem já ouviu falar de uma tal de Bíblia, sabe que tem lá um verso que é assim, olha, atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, erros, eles acontecem, mas também podem ser prevenidos. E quem que vai prevenir o erro? Também a engenharia. A gente também tem formas de prevenir erro. Então, se um avião cai, se existe um acidente, sempre pense da seguinte maneira: está faltando a engenharia. E não está faltando polícia, porque a polícia atua de outra maneira. A polícia é para prender aquelas pessoas que, inadvertidamente, sempre por uma questão de caráter delas, vão estar erradas. Mas se acontece um erro que não é por questão de caráter e também não é espiritual, que é 99,99% dos erros que levam a acidentes, que levam a fatalidades, o motivo disso acontecer, o motivo do erro é o desvio. Então a gente tem que buscar o desvio. Como é que a gente faz para buscar um desvio? A gente tem que ter um sistema de segurança. Isso também é engenharia. Segurança no trabalho. Segurança é um conceito, é uma cultura que a gente tem que ter em todos os lugares. Então a gente tem que substituir a cultura policial, que não adianta em nada, está na Bíblia que não adianta, e não adianta em nada porque as pessoas todas, em princípio, têm caráter. Alguns não têm, esse sim é caso de polícia, mas a maioria, já culpar todo mundo, não. O que a gente faz? A gente tem um negócio chamado método de análise e solução de problemas, que aí já entra uma outra ciência, que é a ciência da administração. A gente tem que ter gestão. Então, com duas coisinhas simples, a gente elimina tudo o que a gente está vendo de errado, pelo menos da maneira que está acontecendo. Tá certo? Pode até acontecer, mas de outra maneira. Se a gente comparar com outros países, a gente vê que aqui a coisa anda solta. O que está acontecendo nesse Brasil? Está faltando prender? Não, está faltando engenharia, método de análise e solução de problema, cultura da segurança. Tudo isso a gente está resumindo em engenharia. O avião sai com a engenharia, com toda a tecnologia pronta da fábrica. Se acontece algum acidente com ele, não é por conta da fábrica e dos projetos que foi feito o avião. A mesma coisa para o carro, a mesma coisa para o barco, a mesma coisa para uma comida que estraga, porque a comida também tem muita tecnologia, muita engenharia, desde que ela sai do campo até chegar na sua mesa, e também tem engenharia na hora que você vai cozinhar a sua comida. Então, gente, vamos parar de pensar na coisa errada. Por que errada? Porque é um desvio da gente andar no caminho certo e andar no caminho que não vai conduzir a nada. O caminho certo que conduz a alguma coisa é sempre olhar e falar: puxa, o que aconteceu, um acidente, não é uma fatalidade. É uma falta de engenharia. E não é engenharia no projeto da coisa, é engenharia na manutenção e na operação da coisa.
Então, o que a gente precisa mais aqui no nosso Brasil, para a gente ser um país de primeiro mundo, porque a gente tem condições de fabricar avião, a gente fabrica carro, só está faltando foguete, a gente fabrica navio. O que está faltando então? Está faltando a cultura, a mentalidade, se você quiser assim, da manutenção da técnica e de buscar-se evitar desvios. Tudo isso são técnicas, tudo isso é engenharia, tudo isso é ensino, aprendizado, prática. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a função policial, que é muito nobre, mas que está em outro nível, vai procurar resolver outros problemas. Os problemas com equipamentos, esses que a gente vê, desastres que acontecem, que parece que não acabam mais, eles precisam ter abordagem correta. E a abordagem correta é: está faltando engenharia, está faltando cérebro ser aplicado no desenvolvimento de alguma coisa? E não está faltando nem um pouco uma atividade policialesca, porque ela nunca resolveu, nem vai resolver. Tá ok? Fica dado o recado, se inscreva no canal, porque aqui a gente trabalha com conhecimento. Tá ok? Um abraço, até breve, tchau, tchau.